todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista organizada pelo Grupo de Pesquisadores em Inteligência Artificial Responsável na Educação da Cátedra Oscar Sala, do IEA, da USP. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso canal o professor Sérgio Amadeu, que é sociólogo, e desde a década de 90, me corrija, professor, se não estiver bem, não for bem nisso, milita pela utilização e desenvolvimento de software livre. Participou do projeto sampa.org em telecentros comunitários, no Instituto Florestan Fernandes, criou a rede pública de telecentros, um importantíssimo programa de inclusão digital, ficou à frente da Coordenadoria do Governo Eletrônico da Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social da Prefeitura de São Paulo, foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação da Casa Civil da Presidência da República do Brasil, assumiu a Secretaria Executiva do Projeto Casa Brasil de Inclusão Digital, participou da criação do Comitê de Implementação de Software Livre, é membro da ABC Cyber, né, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, desenvolve pesquisa na área de exclusão digital, tecnologia da informação e comunicação, sociedade da informação, economia informacional, cidadania digital e internet. É docente na Universidade Federal do ABC, além de autor de muitas obras sobre software livre, inclusão e exclusão digital, colonialismo de dados, redes de colaboração, diversidade cultural e tecnologias de poder, democracia e suas relações com códigos invisíveis, dentre outros assuntos relacionados ao universo digital. Para conversar sobre algum desses temas neste encontro, nós temos a participação das pesquisadoras Ana Paula Almeida, Cláudia Helena Araújo, Daniele Ferraro, Carolina Batista, Lívia Carolina Vieira, membros como eu, Márcia Azevedo, da Cátedra Oscar Sala. Agradecemos ao professor Sérgio Amadeu por compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento conosco. Agora eu passo a palavra para a Cláudia, que gentilmente fez esse contato com o professor, e já agradeço, em nome de todo o grupo, por nos proporcionar esta excelente oportunidade. É com você, Cláudia. Professor Sérgio Amadeu, que eu tomo a liberdade sempre de falar, Sérgio, um querido, né, agradecer novamente por esse momento, por ter, né, pelo aceite em realmente realizar, como você mesmo disse, né, essas trocas. Eu acho que a gente tem esse movimento da escuta e poder, às vezes, perceber no caminho questões que nós não estamos percebendo, principalmente quando hoje estamos falando, entre aspas, né, da inteligência artificial. E aí, Sérgio, eu acabo antecipando aqui algumas questões que a gente estava pensando. Você me conhece, sabe que eu sempre retomo para o lado do trabalho mesmo, do docente, do professor, da formação de professores. E aí, nos últimos anos, a gente tem observado uma modificação, inclusive no que vem a ser chamado, né, e que se a gente questiona, de inteligência artificial. A gente sabe também que deixou muito de ser somente um modelo de imitação, acabou que ela opera num modelo estatístico matemático, que envolve a questão da IA, uma IA muitas vezes que é conexionista, né, e ela é constituída a partir de captura de dados. E na educação, quando a gente fala do trabalho do professor, da formação do professor, ela acaba envolvendo um movimento, muitas vezes, de mercantilização desses dados, né? Como que, e levando, pensando no próprio trabalho do professor hoje, na sua formação, no que a gente tem de contexto educativo brasileiro, como que você pensa essas questões? Para a gente representa um desafio no trabalho, no que se refere, a gente sabe que muitas vezes pode reduzir a autonomia, precarizar o trabalho do professor, mas quais caminhos a gente poderia pensar, levando em consideração como um desafio nesse processo hoje, no que chamam de inteligência artificial? O que a gente poderia pensar para o trabalho hoje dos professores no contexto educativo brasileiro?
Bom, então vou agradecer novamente o convite. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Márcia, a todas e todos que estão aqui ou que vão nos ouvir e ver, né? Eu vou começar pela definição ou por circunscrever a inteligência artificial na realidade atual, né? E depois eu tento dialogar um pouco com essa sua questão, né? Obviamente, eu queria dizer que a inteligência artificial ela é uma expressão bastante consolidada no mercado e entre cientistas também, mas ela é bastante imprecisa e genérica, né? Porque, no meu modo de ver, o que nós estamos falando é de softwares que contêm um conjunto de algoritmos que são capazes de realizar uma série de procedimentos automatizados, né? Principalmente a partir de vastas ou grandes bases de dados, né? Então, você tem um avanço estupendo desses procedimentos, principalmente mais recentemente, quando as pessoas, muitas delas que não estão preocupadas em entender como funciona isso, né? Então elas falam, bom, um sistema como uma IA generativa, um grande modelo de linguagem, ele é a maior demonstração de que ele é inteligente, né? Porque basta fazer uma pergunta para ele, ele te responde com um grau de acurácia, muitas vezes grande, outras vezes não, mas você, você pede para ele encontrar a relação entre duas ideias dentro de um texto, ele faz. Aí você fala, olha que coisa maravilhosa, que inteligência, né? Mas, na verdade, isso vem de um trabalho estatístico, né? Isso vem de uma modelagem que só é capaz de fazer isso porque você criou um programa que vai fazer isso, mas que no mundo da inteligência artificial realmente existente é o mundo do aprendizado profundo, né? Que também é um outro nome impreciso, mas é melhor, mas do aprendizado de máquina, que pegou bilhões de textos e, a partir disso, ele foi levado a processar algoritmos que foram tirando padrões desses textos e depois fazendo classificações, foram, na verdade, criando todo um conjunto de procedimentos que a gente chama de modelo, né? Esse modelo, ele muitas vezes ele leva 2 meses, 3 meses, com máquinas rodando mais de 24 horas, não, porque o dia não é mais de 24 horas, mas quase ou totalmente 24 horas por dia, né? Com alto processamento computacional. Então, que inteligência é essa que, para responder a uma coisa bastante simples, muitas vezes, ele precisa de 4 meses de trabalho computacional? Porque ele não é nada mais, nada menos que algoritmos que são definidos de um modo específico para extrair padrões de dados. E quando ele manda extrair padrões de texto, ele não são os mesmos algoritmos que extraem padrão de imagem, que não são os mesmos algoritmos que podem dirigir um equipamento robótico aqui do lado da Mercedes, perto da Universidade Federal do ABC. São totalmente diferentes. Não fazem parte de uma inteligência. São sistemas escritos para extrair padrões de dados com alto poder computacional.
Então é basicamente isso. E aí vem toda a ideia que mas isso está avançando muito, isso vai avançar muito, isso um dia vai dominar o mundo. Bom, um dia é um futuro, e aí eu poderia, inclusive, contestar isso, sem entrar em questões epistemológicas mais profundas, mas com duas coisas. Primeiro, com um pensamento do Nicoleles, que requer uma fundamentação muito interessante. Ele diz: inteligência é uma qualidade de organismo, não de mecanismo. Mecanismo nunca vai ser inteligente, um pedaço de ferro, essas coisas, isso não existe. Na verdade, o que é inteligente, você vai falar, são os algoritmos que rodam no software que é embarcado no computador. Então, olha só, tá bom. Aí eu vou mudar a expressão computador por máquina de processar. Ótimo, máquina de processar. Bom, mas se ele é algoritmo, se a tal da inteligência artificial depende de algoritmos, se depende de modelos matemáticos, então ela está submetida a os dois teoremas da incompletude de Gödel. E aí acabou a tal da inteligência. Por quê? Porque os teoremas da incompletude de Gödel mostram que os sistemas formais eles são incapazes de saber, de resolver todos os problemas dentro dos seus termos. E ele não consegue encontrar aonde ele está falhando, inclusive. Então, resumidamente, você tem problemas. O próprio Alan Turing, reconhecendo a correção dos dois teoremas do Gödel, da incompletude, ele diz, bom, então eu vou construir uma arquitetura de uma máquina algorítmica, né, que vai fazer tudo que pode ser feito dentro de sistemas formais. Opa, então nem tudo pode ser feito dentro de sistemas formais. Nem tudo pode ser quantificável. Nem tudo pode ser algoritmizável. Nem tudo. Então, aí você fala, não, mas nós resolvemos isso com a heurística, nós resolvemos isso com o jeitinho, os humanos vão lá, dão um trabalhinho, fazem os ajustes nas máquinas. Claro, você está falando de trabalho humano, o próprio GPT-4, qualquer uma dessas construções estão repletas de ajustes humanos. Aliás, chama-se parâmetros, né? 1,5 trilhão de parâmetros o GPT-4 de ajustes. Na mão ali, ó, nos caras que são humanos. Na verdade, tem um livro muito legal da Kate Crawford, que se chama Atlas of AI, ou Atlas da Inteligência Artificial, que ela é muito legal a ideia dela. Ela faz uma navegação, né? Naquilo que seria o circuito do que a gente chama de inteligência artificial. Ela mapeia. Então, por isso que chama Atlas. Ela como se ela estivesse fazendo mapas, né? Então, ela começa mostrando que sem lítio não tem inteligência artificial, que sem minas de terras nobres não tem computadores que vão rodar isso, que sem silício não vai ter placas de autoprocessamento. Aí ela vai mostrar que se um monte de trabalhador precarizado fazendo tagueamento, não vai ter esse monte de modelos de linguagem, nem modelos de detecção de imagens. Ela mostra que sem as grandes infraestruturas das Big Techs, você não tem onde rodar isso. Ela mostra todo esse mapeamento. Então, nesse sentido, eu digo, a inteligência artificial é uma mega tecnologia. Ela é uma tecnologia que concentra dados, que depende de grandes infraestruturas para existir e que ela, obviamente, espalha, né, uma série de pequenos modelos, algoritmos, para você usar as grandes infraestruturas que elas treinaram. Então, você traz novos dados para treinar, fazer aplicativos para dar dados, dar informações para esses grandes modelos. É isso que você faz. Porque você pode fazer aqui um grande modelo nosso, só que você precisaria ter, se a gente fosse seguir o mesmo paradigma, um grande poder computacional. Um grande poder computacional. E, como isso é caro,
É só você ver as declarações lamentáveis dos membros do atual governo, lamentáveis, assim. Eu vou, para eu não cometer nenhum equívoco, eu vou ler uma delas. Vou ler aqui uma delas porque a cada dia eles competem quem fala mais bobagem. Então, é impressionante a gente ver, na verdade, e aí eu vou para uma outra questão, mas vamos lá. Eu peço desculpas que me veio a essa questão que é melhor eu ler do que qualquer coisa. Olha só, saiu no Telecíntese, depois eu posso arrumar o link para vocês. A matéria chama Dados Públicos dos Brasileiros são ideais para o treinamento de IA. Avalia MCTI. MCTI é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Para representantes do MCTI, miscigenação... Desculpa. Miscigenação torna dados dos brasileiros úteis para treinamento de IA generativa de alcance global e menos enviesada. Mas vamos ler o que ele falou segundo a matéria, tá? Não importa quem, mas olha só. O Brasil é um dos principais países com abundância de dados devido à diversidade étnica. Ponto. Só um reparo aqui. O Brasil é um país que tem uma grande quantidade de dados, independente da diversidade étnica, pelo simples fato que ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Queria continuar. Mas não é esse o problema. Na Europa, continua o gestor público, na Europa os dados são estereotipados. O perfil mais comum é o branco, de olhos e cabelos claros, por exemplo. E aí, a IA, inteligência artificial, trabalha com estereótipo como se fosse o padrão global. No Brasil, não. E isso torna os nossos dados mais apropriados para treinar a inteligência artificial para uso no mundo todo. Bom, primeiro, só faltou ele falar do mito da democracia racial, mas não deu tempo dele falar isso. Mas o segundo, o mais importante, é que ele está convidando as Big Techs, ele estava falando no evento da Dell, convidando as Big Techs a vir treinar os seus modelos com os brasileiros. Olha que loucura! É uma mente colonizada, totalmente colonizada. Venham treinar os seus modelos com os brasileiros. E um outro erro que é tão grave quanto, mas não tem incidência política como esse primeiro ou esse segundo, sabe qual é? É ele falar que você treinar dados com o pessoal no Brasil é miscigenado. Que tipo de dado ele está falando? De biometria, né? Biometria. Dado corpóreo, porque dado de texto não tem nada a ver com miscigenação de cor de pele. Então ele racializa o treinamento, sim, tem viés, sim, mas ele está falando de cor de pele. Segundo, está falando de fenóptio, olho azul, olho claro, olho preto. Ele está falando de biometria corpórea, que é um tipo específico. Então, venham treinar os seus modelos de vigilância global aqui no Brasil, porque aqui a gente pode pegar todo mundo. Segundo, se ele está falando até de texto, de grandes modelos de linguagem, ou modelos de linguagem, aí eu queria dizer que não importa se é miscigenado, não é miscigenado, cada cultura é uma cultura. Cada jeito de escrever é um jeito de escrever. Cada língua tem sua... Muitas vezes, a língua, o castelhano, o espanhol da Argentina, ele treina um modelo em espanhol, mas não serve com o jargão, com os detalhes do Chile, da Espanha. Tem diferença, gente, não importa. O Brasil é miscigenado. É um erro do que é o que nós chamamos de treinamento. É um erro. Tem vários erros isso, mas o maior é o colonialismo. Venham treinar aqui a nossa... Quer dizer, não é por menos que o governo brasileiro entrega os seus dados, e aí tem o presidente da Dataprev, que diz, olha, esse mundo já passou. A gente usa há mais de 15 anos as nuvens, ele que quis usar há muito tempo, aliás, ele volta para o governo para usar a nuvem e entregar os dados do governo brasileiro, das instâncias brasileiras, dos imposto de renda brasileiro, do CNAE brasileiro, dos dados dos pobres brasileiros, da Bolsa Família dos brasileiros, para treinar modelos da IBM, do Google, do X. Então você fala assim, e qual é
o problema? O problema é que a inteligência artificial, para você criar grandes modelos e para que eles sejam muito adequados à sua cultura e à sua nacionalidade, não no sentido xenófobo, eu estou falando no sentido antropológico. É preciso que você tenha capacidade de fazer isso aqui nos nossos territórios. Se você não acredita nisso, é curioso, porque os norte-americanos acreditam. Depois eu passo um link, mas vocês podem checar, por favor, a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 2023, que sobre inteligência artificial. Eu não sei, eu aconselho as pessoas a lerem isso, porque isso mostra como ele faz política pública de IA. Né? Lá não existe decreto presidencial, lá existe ordem executiva. Ordem executiva, um pouco diferente daqui, tem o valor de decreto também, pode estar regulamentando uma lei, né, com um decreto, mas pode estar fazendo outra coisa também. Pode estar pegando uma política pública ou medidas públicas e falando como o governo e a nação deve agir. Então tem um peso muito grande, não é que nem aqui, assim, que é meio um decreto só para legalizar. Em geral, a política pública, tem várias que viram decreto, mas são raras, né? As políticas públicas, bom, enfim, estão sendo destruídas por emendas parlamentares, mas deixa para lá. Aí o que acontece? Na ordem executiva de 2023, o Joe Biden, chega uma hora lá, ele é muito claro nisso. Ele fala assim, nós temos que atrair todas as mentes inteligentes do planeta, todo mundo que for possível. Agora eu não vou me lembrar, eu posso estar com o termo errado, mas ele está dizendo assim, eu tenho que atrair os talentos do mundo em IA para os Estados Unidos. Você fala, tá vendo? Sim, ele não está falando para mandar para outro lugar, ele está falando que tem que atrair. Por quê? Porque é preciso manter no território americano o desenvolvimento da IA, a liderança da IA. Porque é óbvio, né? Vamos parar para pensar. Por quê? Por que tem que manter? Porque quando você mantém no seu território, num mundo ainda dividido em estados-nação, em países, você desenvolve mais o seu território, você traz royalties para o seu território. Ora, e eles, se tem alguma coisa que os norte-americanos não fazem, é rasgar dinheiro. Então, na verdade, há uma política de desenvolvimento tecnológico a partir da IA, e esse decreto fala, a ordem executiva trata de viés, trata de defesa de trabalho, trata de outras coisas. Mas eu chamo a atenção de como eles se colocam e o que eles fazem para manter, na verdade, aquilo que seria uma ideia, um termo que eles não usam, que se chama soberania. Eles não usam. Ao contrário, eles atacam quem usa esse termo, porque eles não precisam. Quem precisa defender a soberania é quem não tem. Né? Na verdade, a ideia de soberania é uma ideia que não que eu particularmente utilizo, o Rafael Evangelista utiliza, o Henrique Parra utiliza, outros pesquisadores utilizam. É uma ideia não é uma soberania hobbesiana. Eu não estou defendendo o Estado duro. Não. A nossa ideia, ela é inspirada nos movimentos sociais, principalmente na ideia de soberania alimentar. A soberania alimentar é um conceito que nasce do movimento campesino, via campesina, na segunda metade dos anos 90 do século XX, quando existiu o termo segurança alimentar. E eles falaram, tudo bem, segurança alimentar é ter alimento, não morrer de fome. Simplificadamente, eu estou delimitando um terreno. Mas eles dizem, mas nós queremos definir o que comer. Nós queremos definir o que plantar. Nós não queremos depender das big techs da indústria alimentícia. E eles lutaram por isso.
E eles lutam por isso. Isso ficou tão consolidado, por favor, procurem no Banco Mundial. O termo soberania alimentar virou um conceito mundial. O termo soberania digital não vira um conceito tão simples sem disputa. A indústria alimentícia não disputou o conceito de soberania alimentar. Ou seja, falou, soberania alimentar é a Nestlé, soberania alimentar é o McDonald's, eles não disputaram. No caso de soberania digital, sim, eles estão disputando isso. Vem as big techs e diz, soberania digital a gente pode até localizar os dados no seu país, no Brasil, mas esses dados têm que estar à disposição de quem tem competência para tratar deles, que somos nós. Nós quem? As big techs. Então, a soberania digital, eles começaram a disputar, inclusive dizendo, não, se o seu país tem um contrato duro com a gente, você é soberano, porque o teu contrato é duro. Então, eles fazem vários tipos de debates. E, na verdade, soberania digital é você controlar os componentes, controlar efetivamente, ter autonomia sobre os componentes derradeiros dessa tecnologia digital. Então, você fala, pô, mas nós não fabricamos semicondutores. É verdade, não fabricamos. Mas os semicondutores para uso massivo no Brasil, com raras exceções, com raros tipos de aplicação, nós conseguimos de vários lugares. A gente não depende de um fornecedor, a gente não depende de um único lugar. Se você pegar as placas de vídeo, também. Agora, a soberania digital envolve ter infraestruturas digitais capazes de armazenar dados. Porque aí eu gosto de separar a ideia de soberania de dados. Porque a soberania de dados é você ser capaz de processar e armazenar os elementos que são o insumo principal da inteligência artificial hoje, que são os dados. Você mantê-los no seu país, a não ser que sejam dados que você não queira manter no seu país. Ou seja, dados de sites da internet, dados de páginas da internet. Isso é óbvio. Você pode ter um raspador que tire tudo. Agora, dados do desempenho escolar dos nossos adolescentes, dados geográficos, dados do DNA da nossa população, dados da relação dos pesquisadores da Universidade de São Paulo, dados da Unicamp, dados da UFRJ, dados da UFBA. Isso não pode ir para os Estados Unidos, mas eu sei que vai. Dados do desempenho escolar do Enem, que é dado sensível, não pode ficar na mão da Microsoft. É simples assim. Não pode, literalmente não pode. Por quê? Porque eles vão usar isso para treinar os seus modelos e depois falam assim, eles até destroem na tua frente os dados. Pá, só que o modelo já foi treinado. Se é que eles destroem, tá? Mas vamos supor que eles destruam. Só que o modelo já foi treinado. Então, na verdade, nós deveríamos considerar dados uma palavra genérica e separar o que são dados que não podem sair daqui, quais são dados estratégicos, quais são dados fundamentais e quais são dados importantíssimos para o nosso país se desenvolver, que nos dão ganho econômico, e a gente mantê-los em infraestruturas, aí sim, soberanas, infraestruturas localizadas no Brasil, sob controle público ou de empresas que estejam sob o nosso controle. Então, é basicamente essa questão que aí eu falei demais, mas eu entro na educação. Na educação está acontecendo um fenômeno muito preocupante, porque agrega esse problema de um país que tem não desenvolve nenhum modelo de inteligência artificial, usa o modelo das Big Techs e desenvolve modelinhos, aplicativos, sob o modelo das Big Techs. Nesse país, que é o Brasil, que é um país gigante,
ele vai ficando cada vez mais distante. E aí vem o presidente da Dataprev, mas isso a gente já perdeu essa corrida há 15 anos atrás. Ele falava a mesma coisa há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, a gente já perdeu a corrida do software, a gente já perdeu a corrida do... Nessa toada, a gente fica até o fim da vida cada vez mais como um mero comprador e usuário de tecnologia. E cientificamente e diversificadamente, algo irrelevante no cenário científico e tecnocientífico mundial. Ou seja, a gente deixa de colocar a nossa cultura, a nossa cosmovisão, as nossas especificidades no desenvolvimento da tecnologia, a gente deixa de disputar o desenvolvimento da tecnologia e a gente deixa, portanto, de lutar pela tecnodiversidade. A falta de soberania reduz a tecnodiversidade, essa que é a questão. Né? E além de ser um problema de desenvolvimento econômico, muito grave. Na educação, isso é piorado. Por quê? Porque as Big Techs, elas querem substituir a sala de aula, a escola, por plataformas. E a escola é um amontoado ali, onde você se reúne e vai acessar os exercícios, as aulas produzidas por esses gênios da humanidade, que são as empresas de tecnologia, em especial as Big Techs. Então, o que acontece? Eles estão fazendo o que em São Paulo? Eles estão dando algumas opções, o Paraná é o que está mais avançado nisso, São Paulo está indo atrás com grande velocidade. Você tem PowerPoints motivacionais nas escolas, aí você escolhe, você tem opção, hein? Você tem 3 até por aula, hein? Ó, que maravilha. Você escolhe um PowerPoint e dá uma aula. Tem um controle absurdo do professor, porque dependendo do PowerPoint que você escolher, você tem que fazer um determinado teste. Você não pode parar, bom, a classe não está madura, eu vou usar outro recurso pedagógico, eu vou usar outra coisa, e vamos... Não! Se você abriu esse PowerPoint, você tem que testar para ver se o cara aprendeu. Como se aprender fosse uma questão de mostrar o livro. Me lembra muito aqueles advogados que compravam capas de livro. Não sei se você já viu, o escritório de advocacia tinha metade das estantes, não eram de livros verdadeiros, era só capa. Porque aí ele mostra que ele tem muito saber, muito interesse no saber. Mas educação não é isso, não é parecer. Educação é você ter, né, uma educadora, um educador em sala de aula capaz de fazer com que aqueles alunos e alunas se interessem por aquele conteúdo e ele seja também capaz de engendrar processos onde aquele conteúdo seja aprendido e que as crianças, os adolescentes, enfim, tenham interesse e que consigam aprender. Ter um processo de ensino muito, muito diverso e que a palavra fundamental chama-se autonomia da educadora ou do educador. A tecnologia, ela deve servir à autonomia da educadora, do educador, do professor e da professora. E não, a tecnologia deve vir para colocar o professor como um fazedor de cliques para o PowerPoint do cara da Positivo lá, que é o esquema neoliberal do governador do Paraná e do governador de São Paulo, que estão ganhando rios de dinheiro, que é secundário isso que eu falei. Eu vou até retirar o que eu falei por fim, porque isso enfraquece o debate principal, que é, efetivamente, retirar a autonomia do educador e inverter a lógica. É fazer a lógica, trazer a lógica Lehmann. A lógica Lehmann é a lógica do século XIX, é fabril. O que ela faz? Ela faz o seguinte: quando eu introduzo a máquina na fábrica, eu faço o operário seguir o ritmo da máquina. E não a máquina seguir o ritmo do operário. É óbvio, porque senão não tem sentido. Eu tenho que fazer produtividade, porque a lógica da fábrica é produtividade. A lógica da escola é produtividade. Para o Tarcísio e para o energúmeno, governador do Paraná, é
para um educador não é. A lógica da educação nunca foi e não deve ser produtividade. A lógica da educação deve ser a capacidade de estimular os alunos e as alunas a aprender e ser capaz de ensinar. E isso não pode ser temporizado, exageradamente temporizado. Isso a gente tem tempos, tem tempo que é possível alfabetizar uma criança, tem tempo que não é adequado, mas na realidade, tem criança que pode se adequar, tem especificidade de cada criança. Mas a gente tem alguns marcos temporais para educar. Agora, pô, veio o cara e quer falar assim, você tem que ensinar isso, tem que ser aquilo, tem que ser produtivo, tem que ser esse conteúdo. Ele tá, porque a lógica do Lehman é essa, fazer o professor ser refém do sistema digital, e não o sistema digital vir servir ao professor e à professora. E aí, inverteu a lógica, e aí tá errado, e aí que vai ser uma tragédia. Aí você fala, mas tem muitos professores e professoras gostando. Tem, porque vocês viram que tem uma coisa que está além da inteligência artificial, que é a desinteligência real, não artificial, é real, que é o seguinte, grande parte das educadoras e educadores, eles não são mais de período integral, não são mais concursados, eles são substitutos, tem vários tipos de precarização, e aí ele tem que dar um monte de aula para ganhar uma quantia assim, muito pequena, e aí quando ele vê lá que ele só tem que ficar abrindo PowerPoint motivacional, bingo, muitos eles acabam aceitando essa realidade para poder dar conta dessa situação muito ruim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, fora o fato de escolas do Paraná estar fazendo biometria, tirando biometria de criança, que só não é um escândalo porque a Agência Nacional de Dados, de proteção de dados, foi montada pelo bolsonarista, pelo Bolsonaro, e tem 3 milicos que foram reconduzidos. Esses milicos que estão lá, eles não dizem que biometria em cima de criança é um dado sensível. Eu não preciso nem falar mais nada. Quer dizer, são caras de escola militar, né? O que eu posso falar? O que é uma escola militar? É um quartel. É um quartel. Desde quando o quartel é para ensinar? Quartel não é para ensinar ninguém. Quartel é para combater. É para ser um lugar de acantonamento de tropas. A escola não é acantonamento de gente. Escola é um lugar que é preciso gerar felicidade, aprendizado, capacidade de ensino e de aprendizado. É um lugar de sociabilidade, de espírito crítico, ou deveria ser. Mas esses caras estão transformando no lugar da disciplina. Tem problema de disciplina? Tem. Tem problema de disciplina. Sim, aí você vai resolver como? Pegando um PM velho, né? E botando lá na escola. Não, então, o senhor está sendo etarista. E se pôr um PM novo? Pior ainda, porque o velho ainda tem lá longa experiência, ele já sabe que não adianta dar bolacha na orelha. O jovem vai achar que tudo se resolve com palmatória. É a palmatória nos tempos atuais. Então, é ridículo. É ridículo. E junto com isso, um monte de tecnologia de aprendizado de máquina, chats generativos para o professor e a professora utilizar, e muitas vezes ele é obrigado a utilizar. Bom, se eu tenho um professor e uma professora, no meu modo de ver, que quer utilizar um chat GPT em sala de aula, e ele sabe o que está fazendo, ótimo, o problema dele. Se ele vai se desenvolver. Agora, você vir obrigar eu dar aula de matemática com o chat GPT, eu vou mostrar para você que ele não sabe nem contas básicas. Mas não é nem por isso, é porque eu não preciso, porque eu não quero, eu não tenho interesse. Eu posso pedir para ele fazer um problema. Aí ele me dá um problema, não, porque você pedir um vai ser uma desgraça. Você vai pedir alguns, aí eu vou observar, vou falar, vou escolher esse, mudo um pouco e utilizo. Pode ser interessante, desde que o professor seja, e a professora, pessoas que estejam, na verdade,
construindo o processo educativo. E tem autonomia para decidir. Por quê? Porque a inteligência artificial não é mágica. Eu tentei mostrar no começo a minha visão sobre ela. Ela tem um monte de limitações, ela tem viagens, mas mesmo que não tivesse, ela é um sistema automatizado. Ela não é algo que, nossa, agora, como... Aí eu termino, como foi em 2008 a manchete da revista Wired. A manchete da revista Wired é uma revista prestigiosa da cibercultura, né, da cultura digital. Ela é boa até hoje, mas ela é boa, inclusive, porque ela permite você se informar sobre essas ficções, essas esperanças, essas tecnotopias e distopias também, né? Mas a manchete era o seguinte: a teoria acabou. Oi? Sim, a teoria acabou. Com o aprendizado de máquina e uma quantidade de dados suficientes, nós podemos decodificar o universo. Acabou. Não preciso nem mais de cientista. Não preciso de hipótese. A teoria acabou. Eu preciso só de uma quantidade de dados suficiente. É uma ideia, desculpa eu falar assim, de jirico. Por quê? Porque não há ciência em áreas extremamente nebulosas sem hipótese. E a hipótese, ela exige conhecimento teórico prévio, para você não fazer uma hipótese que já foi testada, e ela exige criatividade. Exige criatividade. Essa que é a questão. E sem a hipótese, você só vai fazer correlação. E nem toda correlação é causal. Nem toda correlação traz a causa de um fenômeno. Entende? Então, era isso que eu queria dizer. Essas ilusões, elas são ilusões de uma ciência extremamente gigantosférica, enorme, que requer muitos dados, que requer muito processamento e que está concentrando cada vez mais dados em algumas poucas empresas, os oligopólios digitais, chamados de Big Techs. Né? Então, esse problema é um problema que, se você me falasse, né, o Lewis Mumford, um grande historiador de tecnologia norte-americano já falecido, ele dizia: existem tecnologias democráticas e tecnologias centralizadoras. Existem tecnologias que são mais politécnicas, que qualquer um pode fazer, e existem tecnologias que não. Então, a tecnologia nuclear é uma tecnologia centralizadora. Você não vai fazer na tua garagem um experimento nuclear. Não é porque é uma bomba, não. É qualquer experimento nuclear. Por causa da radiação, por causa dos cuidados, por causa do grau de segurança necessário, etc. Até Goiânia tem um caso com energia nuclear, por incrível, o Césio 137. Tem um caso. Um caso por quê? Porque você não manipula essas coisas sem um conjunto de conhecimentos, cuidados e centralização hierárquica muito rígida e controles muito rígidos. Então, a inteligência artificial está no campo do quê? Está nesse campo, segundo alguns pesquisadores, como o professor Landon Wiener, ela está no campo da mega ciência, está no campo da ciência que requer, são experimentos super controlados, autoritários, e não é que eles estão sendo regulados por lei democrática, não, eles estão na mão de meia dúzia de CEOs e seus comitês de financiamento das Big Techs. Então, é uma tecnologia concentradora de recursos, de insumos, e que pode... E que a disputa pela sua condução não está na universidade, está na própria ou nas próprias empresas, porque as universidades estão sem condição de disputar com o Google, com o Meta, com o Facebook. Ela não tem recurso para fazer isso. Ela não disputa para onde vai a inteligência artificial. A gente disputa para onde vai a química, para onde vai a biologia, para onde vai tudo quanto é coisa, menos a inteligência artificial.
Por quê? Porque nós não temos recurso suficiente para fazer isso. Então, é por causa disso que a gente teria que ter infraestruturas soberanas, uma aposta em busca de outros paradigmas de sistemas automatizados, e a gente não confundir, né, o processo de educação com o processo de automatização. Se a gente confundir isso, aí a escola vira um ambiente onde as crianças estão a serviço dos algoritmos. E o professor é um cara que vai cumprir os elementos que estão colocados. A gente pode inverter isso, mas se a gente for para cima, né? E aí tem vários exemplos do que pode ser feito, mas isso não é o problema. O problema do que pode ser feito. O problema é a crítica que não está sendo feita. Por isso que eu dou ênfase a ela. É isso aí. Obrigada, professor Sérgio. Acompanhamos aí a sua fala, né? Trouxe muitos desafios, como o senhor mesmo colocou agora, da crítica. Eu sou a professora Lívia, sou aqui do Instituto Federal do Sul de Minas, estou em Poços de Caldas, atuando aqui na educação básica e na superior, né? A gente é da educação, pensando nos problemas da educação, e o nosso tempo aqui já está se encerrando, né? Nós somos ouvintes do seu podcast também, acompanhamos os seus lançamentos dos textos, e no podcast você mesmo fala, estamos chegando nos 50 minutos. E agora nós vamos ter que partir para o encerramento, né? Nós também aqui vamos ter que caminhar para o encerramento, mas a gente queria que aí em 5, 10 minutinhos, né, para fechar, você que está acompanhando tanto o processo de regulamentação da IA no Brasil, quanto também tem falado bastante sobre o plano brasileiro para a inteligência artificial, tentar fazer esse recorte aí, o que você tem visto de estratégias voltadas para a educação, né? Como que a educação, que a gente pensa nos desafios, e o nosso grupo entende que esses desafios que você colocou, da coleta de dados, né, dessa questão dos dados é muito importante, mas a gente fica também agora com esses minutos finais em como superar, que eu acho que é essa parte aí que está faltando. E se tem caminhos para a gente, nessa regulamentação, nesse plano brasileiro? Então, vou passar para você aí, para a gente caminhar para o encerramento. Obrigado. Obrigado pela questão. Tem sim. A regulamentação ela está parada porque as big techs não querem regulamentação e elas, como sempre, ganharam setores muito poderosos do capital brasileiro. A Confederação Nacional de Indústria é contra regulamentar a inteligência artificial com um argumento muito forte, que regulamentar a inteligência artificial inibe, coíbe, bloqueia a inovação. E eu queria concordar com a Confederação Nacional de Indústria. Tem que bloquear a inovação que vem para quebrar a privacidade, destruir direitos, destruir a escola. Essa inovação tem que ser quebrada, sim, tem que ser bloqueada. Essa inovação não é inovação, ela é destruição. Então, na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que nem toda inovação ela é positiva. Pegue na área da saúde. Você fala assim, eu sou um cara desde há muito tempo atrás, vou até mostrar para vocês, é que está na estante aqui na minha frente, mas enfim, eu sou um defensor de dados abertos, dados públicos são fundamentais, dados que podem ser tratados por máquinas, por pessoas e tal. Agora, você acha que eu sou a favor de entregar os dados da saúde pública para o setor privado? Sou contra. Sou contra. Sabe por quê? Porque a partir da entrega de dados, você destrói a saúde pública, como está acontecendo na Inglaterra. É simples. Você pega uma instituição, tira a dinâmica dela em dados, passa tudo para, como diz a José Van Dyke, você converte tudo em dados, os fluxos da vida em dados. Aí o que você faz? Você pega toda a dinâmica, você pega a base de dados da atenção primária, você passa por tudo num data lake. Não é bonita essa frase, data lake? Aí sabe o que você faz? Você entrega isso, e aí vem os convênios médicos, não sei o quê, quem tem dinheiro para investimento, os fundos de investimento, e passam a gerir isso a partir de startups. Não é legal? Não é moderno? É moderno. Aí depois é só fechar aquele setor que tinha funcionários, que atendia as pessoas. Sabe por quê? Porque você pegou todas essas práticas, converteu em dados e jogou na mão de uma empresa privada. Aí você fala assim, e a medicina privada não é boa? Não, não é boa. É boa para quem é rico. É só você ver o que é a medicina nos Estados Unidos. O cara cai na rua,
A ambulância que vai buscar cobra por quilômetro. Aqui no Brasil não cobra, não. É o SAMU. O SAMU, se ele não atender um pobre, é omissão de socorro. O serviço público de saúde não tem dinheiro, não tem, porque ele está sendo destruído. Entregaram a telemedicina para o Albert Einstein, por que não entregou para uma universidade? Qual é o caminho da educação e da saúde do Estado? O caminho é a gente, construir infraestruturas soberanas de dados aqui gradativamente, porque não tem dinheiro. Então, o plano de inteligência artificial tem que pôr dinheiro para construir infraestrutura de dados. Ele pôs pouco dinheiro. Precisa pôr mais dinheiro. Então, qual o caminho? Nós não sabemos construir uma infraestrutura de dados de baixo consumo de energia e tal. Sabemos. Somos os melhores para fazer isso no mundo. Sabemos. Então, por que a gente não faz? Porque é muito caro e nós não temos uma política pública desse governo para colocar dinheiro nisso. Se esse governo colocar dinheiro nisso, a gente faz. E dá para tirar tudo da Amazon, da Azure de uma vez? Não. A gente tem que tirar pouco. Dá para, enquanto isso, forçar para regular e dizer que não pode tirar dados estratégicos sensíveis e de adolescentes e da educação do Brasil para fora? Dá. Dá para fazer isso. Dá para você ter uma série de regras de proteção da autonomia do professor e colocar a IA a serviço do professor? Dá para fazer isso. Então, eu sugiro isso. Eu acho que a gente tem que fazer protocolos de como usar a IA na educação. Estou à disposição para discutir isso. Eu confesso a você, não tenho nenhuma paixão pelo ensino privado nem pela saúde privada. Eu acho que pode ter venda de pastel, de cachaça, de tudo quanto é coisa, mas saúde e educação, se for privado, eu queria perguntar para vocês, para que serve o Estado? Para dar dinheiro para rentista? Não, é para ter uma saúde e uma educação. Então, tem que ter protocolo do como usar IA nas escolas. Eu tenho ido muito nos funcionários do Poder Judiciário, eles estão avançando muito em escrever protocolos, se antecipar e dizer que tipo de uso da IA nós queremos nas escolas. Não sei se eu respondi tudo, é óbvio que é muito superficial, peço desculpas pela corrida, mas agradeço muito por ter participado aqui com vocês. É isso, obrigado. Então, Sérgio, é sempre muito bom te ouvir e levar essas questões para a gente refletir, né? A gente fica aqui anotando algumas questões, algumas outras surgem para a gente pensar também daqui para frente. Eu acho que é importante refletir sobre essa questão da produção, do uso de dados sensíveis, de como que isso está acontecendo, inclusive no processo de... Adriana está aqui, eu vou falar regulação. Adriana é orientanda nossa aqui também, da área do direito, que tem discutido aí na questão do judiciário. E aí, nesse ponto, a gente queria muito te agradecer. Nós temos pensado aqui na cátedra Oscar Sala, o grupo de trabalho, educação e inteligência artificial, nós temos realmente questionado o que vem sendo chamado de inteligência artificial, a quem ela está também a serviço, né, vamos dizer assim, a quem ela interessa e enfim, como que está sendo esse, entre aspas, esse uso desses dados, esse treinamento desses chats, enfim, que tem surgido por aí. E aí, nesse sentido, para nós hoje, para pensar principalmente no que se refere à educação básica e superior, tem sido um desafio a questão do trabalho pedagógico didático e relação com a formação, porque o que nós temos aí de produção, vamos dizer assim, do que se está se pensando, quando fala de trabalho pedagógico, está colocando a IA, quando a gente fala, é necessário colocar a IA, né, a serviço do professor, com toda certeza. Essa tem sido uma tônica nossa, uma luta mesmo, acho que a gente pode falar assim, não só a IA, né, de forma geral, as tecnologias digitais, mas quando a gente fala de colocar a IA a serviço do professor, justamente para pensar, para refletir sobre o próprio trabalho, a condição material que existe ali de produção, o que acontece? Esse trabalho não está sendo pensado, essa formação não está sendo pensada. Nós temos pesquisas que já mostram isso.
que tanto no campo da formação inicial quanto continuada, há severos problemas com relação a isso, porque acaba que o que existe de formação, e é o que leva para o trabalho na escola, no chão da escola em si, é instrumental. É colocar uma potência no uso de dispositivos tecnológicos que não tem, um poder que se atribui que não tem. E aí, quando a gente fala assim, que a gente precisa realmente pensar sobre isso na discussão do campo da escola, é para retirar esse enviesamento, é para pensar, retirar, talvez até estou indo além, o termo não é esse, mas para pensar esse enviesamento, esses vieses algoritmos, né, como que essas questões estão surgindo para a gente como um desafio para se pensar o que para a gente é nuclear, né, que é a formação do pensamento do conceito científico, a formação do estudante, uma formação humana integrada, integral, os nossos colegas professores conseguirem romper com esse instrumental, né, com essa discussão instrumental e conseguir perceber que produção é essa de dados que estão ali, enfim, sair do famoso uso instrumental em si e realmente transformar isso em autonomia do próprio trabalho e repensar a sua própria condição de trabalho docente. Então, acho que, assim, para a gente, as pontuações que você traz são muito importantes para a gente continuar refletindo, para continuar pensando, para continuar discutindo, mas para tentar encontrar caminhos, sabe, Sérgio? Acho que essa tem sido um desafio muito grande hoje para o campo da educação, né? A gente pensar caminhos. Como você apontou, tem muita coisa acontecendo. Só falar uma coisa, Cláudio, desculpa eu falar de novo, mas eu agradeço essa sua indicação, mas eu queria te falar uma coisa, assim, uma impressão minha. Tem coisas que precisam ser feitas, e tem coisas que a gente não pode aceitar, mas nós estamos aceitando. Então, a gente está tentando fazer algumas coisas ainda através do governo, que tem instrumentos poderosos, né? Mas só para você ter uma ideia, a gente fez um teste agora, né? Muito curioso. Existe uma coisa que se chama Rede Nacional de Pesquisa. Ela foi importante para conectar as universidades, as instituições brasileiras, no começo da internet. Depois ela virou uma OS, organização social, ela tem dinheiro público e tem uma gestão privada. Tanto nacional de pesquisa, que não vai conseguir fazer outra coisa que eles vêm fazendo, sendo barriga de aluguel, sendo repassadora de contratos da Amazon, da Microsoft, do Google. Ao invés deles fazerem a praia deles, que é construir essas infraestruturas daqui, porque o governo vai soltar verba agora para aplicativos escolares e de outras áreas, aplicativos de inteligência artificial. Você sabe onde esse dinheiro vai parar? No Google, na Meta e na Amazon. Sabe por quê? Porque nós não temos infraestrutura aqui. Então é um plano sem pé nem cabeça. E com uma RNP que é subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, apesar deles falarem somos uma estrutura privada, aí o MCTI fala, tudo bem, então eu tiro o dinheiro de vocês. Eles voltam correndo, porque eles não são uma estrutura privada. Eles são essa coisa estranha que se chama OS. Então, tem 1000 problemas envolvidos, mas eu acho que é preciso que a gente tenha um fio da meada. Era isso que eu queria falar para vocês. E um dos fios da meada é fazer pressão para ter infraestruturas soberanas, para ter o protocolo dos professores, para dizer assim, que tipo de IA a gente quer que tenha na escola, e que não precisa nem ficar falando que IA não é IA, mas pode falar, pode ter curso. Agora, professor não vai ser, em nenhum lugar do mundo, desenvolvedor de IA. Porque isso a maioria dos professores, eles vão ser usuários. Mas é preciso que a gente tenha professores desenvolvedores. Essa é a questão. É preciso que, mesmo que não sejam desenvolvedores, participem do processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento é a definição de como vai funcionar a IA. E aí os professores têm que participar. Entende? E os recursos da escola.
tem que ser recurso educacional aberto, não pode ser do grupo positivo, do amiguinho do Tarcísio, governador de São Paulo. Não pode. Não pode. Então, nós temos que lutar por recursos educacionais abertos, por construir projetos de IA com os professores, com as professoras, com a educação, com as Pô, cara, um projeto de IA tem responsabilidade, tem fase, tem escolha de dados. Enfim, eu estou falando demais, eu peço desculpas novamente, mas obrigado, Cláudia, obrigado todas, e tô indo, hein? Sérgio, não, nunca está falando nada demais, são questões muito importantes para a gente pensar, até porque o uso dos recursos educacionais abertos também passa pela formação, né, e essa formação inicial, e a continuada também, ela está muito latente no campo de instrumentos, inclusive de autoria, que são instrumentos autorais. Então, isso vem para a gente estar discutindo, mas gostaríamos de agradecer realmente o seu tempo conosco aqui, né, as discussões necessárias que você trouxe para a gente e que vai ficar para quem estiver assistindo também, depois, posteriormente. As meninas ou alguém deseja dizer algo mais? Eu gostaria muito de agradecer e dizer assim, olha, eu creio que aqui é parceria, Sérgio, eu acho que são trocas, como você ressaltou bem, né, eu sei que seu tempo está apertado, mas realmente eu te agradecer e deixar um abraço grande e nos colocarmos sempre à disposição também. Muito obrigada.